Aluno, olá aluna, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre números complexos, que é um tema que não tem ganhado muita relevância aí no ensino médio e tudo, mas sobretudo para aquelas pessoas que tiverem interesse nas áreas de exatas futuramente, engenharias, física, química, matemática, é um tema que vai ser utilizado. Então, vamos lá para o quadro para a gente entender aí os principais conceitos de números complexos. Números complexos, então, eles aparecem na questão envolvendo uma, entre aspas, deficiência do conjunto dos números reais, ou seja, a gente chega nesse universo a partir da necessidade, né, da raiz quadrada de um número negativo, ok? Então, o conjunto dos números complexos, antes da gente ver a sua forma algébrica, que tem por motivação essa questão da raiz quadrada de números negativos, a gente chama esse conjunto o conjunto C de todos os pares ordenados de números reais para os quais valem as seguintes definições. Então, se eu tenho dois pares ordenados onde A e B, C e D são reais, para que eles sejam de fatos iguais, A tem que ser igual a C, B tem que ser igual a D. Se eu tenho esses mesmos dois pares e eu desejo fazer a adição desses elementos, a gente vai fazer a adição primeiro com primeiro para a primeira componente, segundo com segundo para a segunda componente. E a multiplicação é um pouco mais complicada. A gente faz AC menos BD na primeira, tá? Isso diferencia um pouco da gente fazer multiplicação de pares ordenados se nós estivéssemos no universo dos conjuntos dos números reais. E depois eu faço AD mais BC, ou seja, os extremos mais os valores que estão internos. Então, considerando essa definição aí para a igualdade, a adição e a multiplicação de números complexos, dados os números complexos E1, x menos 1, y mais 2, e Z2 menos 4 e 3, determinar os valores de x e y para que tenha Z1 igual a Z2. Bom, se Z1 igual a Z2, a gente vai ter o primeiro elemento de Z1 igual ao primeiro elemento de Z2. Então, eu vou ter x menos 1 igual a menos 4. Daqui a gente tem x igual a menos 4 mais 1. Então, x vai ser igual a menos 3. Da mesma forma que y mais 2 deve ser igual a 3. Se eu tenho y mais 2 igual a 3, y vai ser igual a 3 menos 2, y é igual a 1. Então, para que essa igualdade seja satisfeita, o valor de x deve ser menos 3 e o valor de y igual a 1. Continuando, então, dados os complexos Z1, 2, 4 e Z2, 3, menos 1, determinemos os complexos V e W, tais que o complexo V seja Z1 mais Z2 e o complexo W seja Z1 vezes Z2. Então, a soma é fácil, 2, 4, mais 3 menos 1. Então, a gente vai aqui fazer a soma elemento a elemento, 2 mais 3, 5. Pela definição de soma, 4 menos 1, 3. Então, o complexo V foi mais fácil. Agora, a gente vai ao W, que é o produto de Z1, que é 2, 4, por Z2, que é 3 menos 1. Então, lembrando que a primeira componente aqui na definição da multiplicação é 2 vezes 3 menos 4 vezes menos 1, certo? E a segunda componente é 2 vezes menos 1 mais 4 vezes 3. Então, a gente tem aqui como multiplicação 6 menos 4 vezes menos 1 dá 4. 6 mais 4, 10. Menos 2 mais 12 vai dar 10 também. Então, a gente tem 10 e 10, ok?
Agora a gente vai falar da forma algébrica de um número complexo que tem a ver com a parte imaginária que nós ainda não definimos. Dado um número complexo escrito como x e y, podemos descrevê-lo em sua forma algébrica, que aí entra o i, que é a novidade e que é a definição, né, relacionando aí a raiz quadrada de um número negativo que a gente ainda não tinha falado. Então, o z em forma algébrica pode ser escrito como x mais y vezes i, ou seja, o número real permanece e o y é a parte real da parte imaginária. Então, eu vou multiplicar essa parte real por i, certo? Onde o i é definido de que maneira? I ao quadrado é igual a menos 1, da onde a gente tem que o i é a raiz quadrada de menos 1. Ou seja, eu tenho um número tal que elevado ao quadrado, o valor dele é negativo, o que não poderia acontecer se a gente estivesse no conjunto dos números reais. Então, agora eu vou pedir aqui que o Z1, 1, 2 e o Z2, 3, 4 sejam escritos em suas formas complexas através da forma algébrica. Então, o Z1 vai ser igual a 1 mais 2i, certo? A primeira componente é sempre a parte real, a segunda é a parte real que acompanha a unidade imaginária, e Z2 vai ser igual a 3 mais 4i, ok? Então, a gente pode, qualquer par ordenado de números complexos, a gente pode escrever dessa forma. Agora a gente vai falar um pouquinho das potências de i. Pelo fato do i ao quadrado ser definido como menos 1, vai acabar que acontece alguns comportamentos assim bem curiosos e essas potências de i elas vão ter um ciclo. Nós vamos ter, na verdade, 4 diferentes possibilidades de resultados para essas potências de i, independente do número natural que a gente escolha como expoente. A gente vai começar com 0, então i elevado a 0 é 1, na mesma ideia de todo número elevado a 0 é 1. I elevado a 1 é o próprio i, também a gente sabe que um número elevado a 1 é igual ao próprio, né? I ao quadrado é igual a menos 1, que é a nossa definição, e i ao cubo, ele, por propriedade de potência, é a mesma coisa que i, vezes i ao quadrado. Como i ao quadrado foi definido como menos 1, eu vou ter, então, menos i. Agora que começa a parte interessante das potências de i. Se eu pego i à quarta é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i ao quadrado. Ambos aqui valem menos 1, né? Então, eu tenho menos 1 vezes menos 1, que vai me dar 1. Ou seja, o i à quarta é 1, que é a mesma coisa que o i elevado a 0. Depois a gente vai com i à quinta, que é a mesma coisa que i ao cubo vezes i ao quadrado. I ao cubo é menos i ao quadrado menos 1. Então, menos i vezes menos 1, que vai me dar como resposta i, que é a mesma coisa do i elevado a 1. Agora a gente vai falar do i à sexta, que nós poderíamos escrevê-lo como i ao cubo vezes i ao cubo. I ao cubo é menos i, então eu tenho menos i vezes menos i, que vai me dar i ao quadrado, certo? Menos vezes menos mais, i ao quadrado, que por definição é menos 1, ou seja, remete-nos novamente ao i ao quadrado. E i à sétima, nós podemos escrevê-lo como i à quarta vezes i ao cubo, sendo i à quarta igual a 1, i ao cubo igual a menos i. Então, a gente tem menos i. Ou seja, temos aí os mesmos valores das primeiras quatro potências, né? E isso é a questão que acontece. Se a gente permanecesse aqui com i oitava, i a nona, i a décima e a 11ª, a gente obteria nessa ordem 1, i, menos 1 e menos i. Ou seja, é sempre cíclico, considerando-se esses 4 valores. E aí, para finalizar essa nossa aula introdutória de números complexos, eu quero o valor da potência de 107
e de 2050. Então, começando com o 107, se a gente sabe que as potências de I, elas obedecem a esse ciclo de 4 diferentes potências, vamos dividir 107 por 4 e o que vai nos interessar como resultado vai ser o resto dessa divisão. 10 dividido por 4 vai dar 2, 2 vezes 4, 8, para 10, 2, abaixo 7. 27 dividido por 4 vai dar 6. 6 vezes 4, 24, para 27, 3. Ou seja, eu tenho 26 ciclos de 4 e eu paro numa potência 3, ou seja, eu paro num I ao cubo, que a gente sabe que vale menos I. Portanto, I elevado a 107 vai ser igual a menos I. Então, o que a gente fez? Dividiu por 4, achou quantos ciclos de 4 esse 107 poderia oferecer, vimos o resto e o resto corresponde ao valor. Agora, a gente vai para o 2050. 2050, vamos dividir, então, em 4, mesmo processo. 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20, para 20, nada. Abaixo o 5. 5 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4, para 5, 1. Abaixa o 0. 10 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8, para 10, 2. Ou seja, eu tenho 512 quartetos e eu paro depois no quadrado. Então, eu tenho I ao quadrado igual a menos 1 por definição. Portanto, I elevado a 2050 vai ser igual a I elevado ao quadrado, que vale menos 1. Ok? Então, as potências de I são sempre essas 4. A gente consegue, para qualquer valor natural que esteja no expoente, a gente consegue, então, achar o valor dessa potência. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, compartilhem. Espero vê-lo numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.